A terceira parte do capítulo 10 é um tanto quanto polêmica, porque ele vai falar a respeito de religiões e seus rituais. Lógico que o objetivo dele não é condenar, não é nada disso. É que grande parte das nossas crenças limitantes são adquiridas através dos ensinamentos religiosos. Então vamos à leitura, sintonizar. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 4 e 5. Antes que o mundo existisse, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Quando tudo cessar de existir, eu sou. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. João 17, 21. Terminamos o trabalho quando percebemos que a humanidade está dentro de nós. Como a linha, surgimos como uma série de pontos. O ponto não tem dimensão e se transforma em linha, nossa primeira dimensão. Quando a linha se dobra, temos duas dimensões. O espaço ou plano não é consciente da linha. A superfície se move pelo espaço em uma dimensão não contida dentro de si e se torna um cubo. Essa é a terceira dimensão. O cubo não tem consciência dos lados. Cada lado vê o outro lado como separado de si. Quando um lado se une ao cubo, ele não vê os outros lados, pois o cubo tem consciência apenas de ser um cubo, não tem consciência dos lados. Deus não tem consciência dos católicos, judeus, protestantes, muçulmanos ou budistas. Ele apenas ouve e vê em segredo, portanto nós o conhecemos apenas quando tocamos em silêncio com o nosso sentimento. Devemos ter consciência de que somos um com Deus, então não veremos e não poderemos ver o outro. Somos os trajes do ser único que se move pela ilusão do tempo e do espaço. Todas as estrelas, planetas, sóis, tudo é extensão no espaço do ser sem espaço, ou da consciência sem forma dentro de nós. Portanto, se a nossa essência primal é Deus, Ele está em toda parte na mente, não há lugar onde Ele não esteja. Esta vida é a ilusão do tempo e do espaço com base nas crenças dos sentidos. Quando meditamos sobre a verdade, abandonamos todos os valores mundanos e as posses. Tudo isso perde valor. Damos valor a objetos temporais em oposição à eternidade, porque eles dão a impressão de permanecer sólidos ou fixos, como a conta no banco, joias ou casas. Acreditamos que nosso lar estará no mesmo lugar quando voltarmos para ele, e essas crenças são confirmadas. No futuro, quando desenvolvermos o uso da mente, é cientificamente comprovado que a grande maioria da humanidade não usa 1/10 da capacidade mental. Seremos capazes de derrubar o tempo e o espaço. Então, uma pessoa que vive em Nova York poderá estar instantaneamente em São Francisco ou em qualquer outra parte do mundo. Nenhum meio de transporte será necessário. Por mais difícil que possa parecer ao longo dos tempos, isso foi conseguido pelos iniciados. Jesus não andou sobre as águas, atravessou portas fechadas, transportou-se e apareceu para os discípulos quando quis. Ele não era condicionado pelo tempo, espaço ou as leis da gravidade. Mudaremos o peso atômico e a estrutura de qualquer substância. Por exemplo, seremos capazes de alterar instantaneamente o peso atômico de um piano, fazendo com que ele passe pelo buraco de uma agulha e depois devolvê-lo à antiga forma. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Tudo, não algumas coisas. Todos nós viemos do absoluto e voltaremos ao absoluto quando lembramos quem somos e morremos para todas as crenças e superstições do mundo. Quando alguém morre, essa pessoa continua vivendo em você, leitor. Esse estado de consciência está dentro de você. Deus sonhou-se como humano, agora devemos despertar e voltar para a glória, que era nossa antes que o mundo existisse. Todos os elementos e minerais dos quais falamos são modificações da luz, simples energia congelada ou extensões dos pensamentos do homem.
Dizemos que determinadas raças e tribos são selvagens, mas esses povos primitivos podem enviar mensagens telepáticas sem rádios ou fios. Eles trazem chuva quando desejam e derretem neve com a energia do corpo. Acreditamos que água quente é a melhor forma para derreter a neve na frente da porta. Na verdade, não acreditamos. Gostamos de acreditar, queremos acreditar, mas não acreditamos. Quando acreditarmos que podemos derreter neve com o calor do corpo, da mesma forma que podemos dar um telefonema, então não consideraremos usurpação fazer as obras de Deus. Porque como imaginou no seu coração, assim é. Você, leitor, é o coração e o centro de toda a humanidade. Você é o centro do seu mundo, que gira ao seu redor como uma roda, mas você é o centro exato da roda. Como você pensa e sente, assim será o seu mundo. O maior dos mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não devemos dividir o uno e ver elementos, pessoas, mares e continentes. Não devemos separar o uno. Lembre-se do que foi dito. Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8:23. Todas as tempestades e conflitos do mundo estão dentro da nossa consciência. Devemos evitar acender velas, pois as pessoas acreditam que o poder está na vela, cerimonial ou ritual. Elas não percebem que é tudo uma questão de crença. Todo tratamento também é para si mesmo, bem como para todo o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O seu próximo é você. Se você receber um telefonema de um amigo e ele estiver com problemas, você não está ciente desse problema até ele ser trazido para a sua atenção. Quando você mergulha internamente, ajuda. Se o seu dedo está doendo, é um aviso e você dedica a sua atenção a ele. Há um ser subjetivo, um Deus, que ele é o Pai de todos e o reino dos céus está dentro de você. Portanto, se você imprimir uma convicção em sua consciência, então essa convicção ficará objetificada no outro. O outro deverá mudar porque você mudou o seu conceito. Se você começar a mudar o seu conceito das pessoas e objetos, o seu mundo mudará. Quando realmente nos convencemos que estamos contidos em Deus e somos um com Deus, em vez de falar sobre isso, então sentiremos que não é usurpação fazer as obras de Deus. Devemos nos convencer através da crença prolongada de que somos de Deus. Nada é impossível para nós nesse nível de consciência e condicionar-nos de modo que, ao pedirmos algo, saibamos que está terminado. Desta forma, nós seremos como Isaac, cegos pelas evidências dos sentidos, nós abençoaremos tocando e sentindo a realidade de busca ideal. Relaxamento. Devemos perceber que as causas subjacentes da maioria dos fracassos na realização da prece eficaz são o pensamento confuso e a falta de controle emocional. É importante observar que entramos na mesma lei, operando na atração magnética dos impulsos de medo, inveja, raiva e desespero, que são responsáveis pela maioria dos fracassos e frustrações na vida, e na inefável emoção do amor que resulta no bem. O único princípio, uma força idêntica, está por trás da realização ou fracasso. O medo gera tribulações inevitáveis. É a manifestação que muda de acordo com o estado de espírito do indivíduo. Toda doença tem origem na frustração emocional. Somos o produto de nossas emoções e estados de espírito. A tendência é projetar a culpa no outro pelas circunstâncias infelizes, destacando a hereditariedade, o ambiente ou a falta de oportunidade. Essa atitude mental, às vezes, age como injeção temporária para reforçar o moral, mas não se livra das causas do sofrimento e das aflições. O mundo é um espelho que reflete nossa atitude mental predominante, e esta constantemente nos reflete. Nem sempre gostamos do que vemos e não tomamos a iniciativa para mudar essa imagem. Se nós cedermos a tendências negativas, logo enfrentaremos condições de vibração semelhante. O igual atrai o igual.
Este é o trabalho perfeito da lei imutável da causa e efeito. Nós negamos sistematicamente que tudo depende da causa e procuramos mudar o efeito em uma cegueira estupenda. Uma crise de inveja que surge em nós, sem dúvida, vai atrair situações envolvendo pessoas invejosas em casa, no trabalho ou no mundo social. Geralmente ouvimos pessoas dizendo que detestam inveja nos outros. Se observarmos as reações dessas pessoas, descobriremos que a falha está nelas. O que pensamos ou sentimos encontra afinidade e semelhança em nosso mundo externo. A lição a ser aprendida é: devemos tirar a luz dos olhos através do estudo da autocrítica. Com o tempo, não discerniremos nem o cisco no olho do vizinho. Ao ver falhas nos outros, olharemos para dentro de nós, pois é o que devemos fazer. A frustração e o complexo de inferioridade geralmente ocorrem devido à vaidade frustrada. Se nós fracassamos constantemente, nossos esforços batem em um muro de pedra, devemos olhar para dentro e ver os motivos que podem ter a aparência de importantes. Para conseguir mudar as circunstâncias, é preciso haver uma mudança de consciência, que passa a ser dominada pelo espírito do sucesso. Para sermos bem-sucedidos, precisamos ter a confiança do sucesso, apagando da mente todos os pensamentos discordantes. É o nosso estado de espírito, a intensidade da fé continuada que se imprime na mente subjetiva. A barreira para o sucesso é quando permitimos que o ego pessoal trace uma fronteira em torno da consciência. Também é bom perguntar a si mesmo se estamos apenas buscando reconhecimento e aplauso para nós ou se estamos sinceramente interessados no que estamos buscando para o nosso bem. Queremos somente cobrir de penas o nosso ninho ou queremos servir a humanidade? Queremos ser um Emerson, um Lincoln que amavam a humanidade? Ou buscamos a exaltação e a glória pessoal? Devemos enviar uma mensagem duradoura da verdade ou condicioná-la para ser aceita pelas multidões? Se tivermos algo a oferecer, esse algo será utilizado, exceto se ficarmos no caminho. A indecisão e a hesitação e os assim chamados altos e baixos mercuriais resultam da falta de um objetivo ou de um ideal interno. Geralmente a pessoa diz: estou andando em círculos e espera que alguém acabe surgindo e mostrando o caminho. Esse indivíduo não tem estabilidade, sabe que simplesmente se aquietasse e ouvisse a voz interior, ela falaria e o guiaria. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Nas Escrituras, Gênesis capítulos 1 e 2, recebemos tanta fórmula quanto modo para dar à luz a manifestação viva do nosso ideal arquetípico. Produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Soprou. Se esse soprar pode ser uma manifestação, então pode ser da virtude do seu poder criar outra. Portanto, devemos prescrever um exercício de respiração rítmica, a fim de superar a tensão nervosa e induzir o relaxamento. Até virar algo natural, é bom realizar o exercício sentado com a coluna reta ou deitado em uma superfície plana. Não pode haver realização de atenção. O esforço sem esforço é a máxima para todo o progresso espiritual, que é o pré-requisito de toda conquista terrena. E vamos parar por aqui. Então, resumindo, trocando em miúdos de maneira simples, aqui está mostrando a importância de se meditar. Por quê? Quando você aquieta a sua mente, você ouve a sua voz interior ou a sua intuição. Tem um ditado que fala assim: quando você reza, Deus te ouve, mas quando você medita, é você ouvindo Deus. Por quê? Porque nós temos Deus dentro de nós somos uma centelha dele. Então, assim, quando estamos cercados por medo, por ansiedade, por frustração, aquele turbilhão de pensamentos inquietantes, nós não conseguimos ouvir a nossa intuição.
E é ela que vai nos guiar, que vai mostrar o que nós devemos ou não fazer. É ela que vai ser a comunicação entre Deus e nós. Então, tome, nem se for 5 minutinhos do seu dia. Sente-se com a coluna ereta, respire. Aquiete sua mente e ouça Deus falando com você através da sua intuição, tá bom?